Vereadores de Sara sugerem ao governo municipal que SAMAI seria mais vantajoso para o fornecimento de água e sistema de esgoto na cidade. Há 7 meses em vigor, Justiça sente os reflexos da reforma trabalhista. Seminário é realizado para debater investimentos em energia solar. Partido Progressista de Criciúma realizará grande ato que confirma o nome do deputado federal Esperidião Amin como pré-candidato a governador de Santa Catarina. No esporte, os melhores momentos de mais uma derrota do Tigre na Série B. E mais, os gols dos jogos de hoje na Copa da Rússia. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, 22 de junho de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Os vereadores içarenses sugeriram ao governo do município que não renove o contrato com a Casan, que se encerra no final do ano. Para os parlamentares, o SAMAI seria mais viável para a cidade. O contrato de prestação de serviços da Casan para o município de Sara encerra em dezembro deste ano. A prefeitura pode renovar ou contratar outra empresa. Diante disso, a Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara de Vereadores elaborou um relatório a partir de visita a outras cidades. O documento compara valores praticados pela Casan e pelo SAMAI. A nossa Comissão de Obras e Serviços Públicos visitou vários municípios, onde, de acordo com as nossas visitas, nós fizemos um relatório dos preços praticados, da forma de coleta e tratamento de esgoto, da forma de coleta, tratamento e distribuição de água, tanto em municípios onde era o SAMAI, quanto em municípios como que era administrado pela Casan. Segundo o vereador, que faz parte da comissão, o valor cobrado pela Casan nos municípios em que opera é tabelado. O que a gente pôde constatar, na verdade, é que a Casan ela tem uma taxa única para todos os municípios. Ela é R$ 42,19 a taxa de água de 10 mil litros, e também ele é 100%, ou seja, o mesmo 42,19 para o tratamento de esgoto, onde a Casan tem esse trabalho. Já em relação ao SAMAI, a comissão de vereadores notou que a cobrança é bem menor em comparação à Casan. Nós tivemos, por exemplo, em municípios como Sombrio, onde a taxa de esgoto ela é apenas 70% do valor cobrado da taxa de água, e a taxa de água também é R$ 36, em torno de R$ 36, menor. Uma surpresa para nós também foi o município de Orleans, onde lá, naquele município, existe 98% da rede urbana sendo coberta por a água tratada, por a distribuição do saneamento, saneamento tratado, também da mesma forma a distribuição de água, e lá o valor da água ele é de R$ 29,00 a taxa de 10 mil litros, e é 60% desse valor a taxa de esgoto. O relatório em que constam os valores cobrados nesses municípios visitados pela comissão já foi encaminhado à Prefeitura de Sara. No documento, a comissão sugere ainda que a Prefeitura não renove o contrato com a Casan, mas contrate o SAMAI. E essa gestão compartilhada com a Casan, ela vai passar, de certa forma, por por audiências públicas, ela vai passar também, por uma decisão política, e é nessa decisão política que nós queremos que se tenha esta visão. Então, nós fomos, na verdade, prestar um serviço para a população, para alertar a população e também alertar o Executivo. Repassamos para o Executivo esse relatório, essa diferença, e agora cabe ao prefeito municipal ele fazer o trabalho de renovar
essa gestão compartilhada ou cancelar o contrato, que vence agora no final do ano, e renovar novamente os trabalhos da SAMAI, porque durante o período em que a Casan administrou o município de Sara na parte de saneamento básico e de distribuição de água, nós não entendemos que não tivemos grandes resultados. A reforma trabalhista está valendo desde o mês de novembro do ano passado. Além dos trabalhadores, quem está sentindo os reflexos é a Justiça. O número de novas ações trabalhistas simplesmente despencou desde então. O presidente do TRT de Mato Grosso do Sul considera positiva a reforma feita na CLT. A reforma trabalhista ela veio num bom momento, né, até para colocar um freio em determinados abusos de reclamações trabalhistas que eram propostas no Brasil. O Tribunal Regional do Trabalho, 24ª Região, conta hoje com 26 varas e 5 postos avançados em Mato Grosso do Sul. Neles atuam 55 juízes de primeira instância, 126 titulares e 29 substitutos. Nas 7 varas trabalhistas da capital, entre os meses de janeiro e maio deste ano, foram iniciados 2.973 processos, contra 4.928 no mesmo período do ano passado, quando ainda vigorava a lei antiga. Uma redução de aproximadamente 40%. Entre as principais alterações feitas na legislação trabalhista brasileira estão a criação do autônomo exclusivo, a terceirização também para a atividade principal das empresas e o parcelamento das férias em até 3 vezes. Mas a que teve maior responsabilidade na redução no número de ações trabalhistas aqui no TRT está a possibilidade do trabalhador ter que pagar indenização por danos morais e custas processuais caso entre com uma ação contra um empregador sem que ele tenha cometido alguma violação de direitos. O Poder Judiciário não pode ficar trabalhando com essa hipótese de diminuir jornada, de diminuir número de processos. A gente está dando esforço no sentido de que as pessoas procurem solucionar suas demandas antes de procurar o Poder Judiciário. Por quê? Porque o tempo, entendeu? Ele fica muito elastecido e isso é ruim, porque como aquela história, o jurisdicionado quer uma solução de um conflito de forma mais rápida, né? E nós já estávamos marcando audiências para 2019, o que era inconcebível, né? Com menos processos em tramitação, ficou possível equilibrar a prestação de serviços da Justiça do Trabalho, que foi impactada pela imposição de limites orçamentários, que comprometem a reposição de mão de obra no tribunal. Hoje nós estamos praticamente pedindo aos servidores que não se aposentem, porque eu não tenho como repor esse número. Se eu tenho, por exemplo, no meu gabinete hoje 8 servidores, se aposentam 2, eu não tenho como pedir mais esses 2, eu vou trabalhar com 6. Isso é ruim, mas isso é uma realidade, a realidade está na nossa porta e nós temos que conviver com ela. A seguir, Partido Progressista de Criciúma realizará grande ato que confirma nome do deputado federal Esperidião Amin como pré-candidato a governador de Santa Catarina. A produção de energia alternativa vem crescendo a passos largos. Os custos para a instalação de placas fotovoltaicas caem ano após ano, transformando-se numa ótima alternativa de investimento. Estas são algumas das 82 placas de 365 watts que o Dário instalou no comércio que tem há 20 anos. Com uma câmara fria e outros 5 freezers, foi a maneira que encontrou de reduzir o consumo de energia. A nossa demanda hoje ela é em torno de 4.200 kW. A nossa micro-usina ela tem uma capacidade de geração de 3.650 kW, né? Que vai atender a 85% da nossa necessidade atual. Para instalar os equipamentos, o comerciante tentou conseguir um financiamento junto às fontes públicas, como o BNDES e FCO, mas acabou fazendo o investimento por conta própria mesmo. A gente tem
aproximadamente aí o investimento ele dará retorno a partir de 50 meses. 50 meses é o prazo que a gente estipula para que a gente comece a recuperar os investimentos. Em 2012, havia apenas uma planta solar em todo o Brasil. Passados 5 anos, no final de 2017, já eram 30 mil unidades. Toda essa expansão fez com que os valores necessários para o investimento inicial em geração de energia solar caíssem a patamares competitivos com outras formas de geração de energia. O sol é a fonte de energia mais rentável e com menor impacto ambiental que se pode ter. Hoje você tem no Brasil todos os recursos hídricos para gerar energia elétrica, você teria em torno de 178 gigawatts, que é a unidade de potência elétrica, né, para poder gerar energia elétrica. Se você for pensar na eólica, você teria em torno de 440 gigawatts. E a solar, ela é em torno de 28.500 gigawatts, ou seja, ela é 165 vezes maior do que a hidráulica e 65 vezes maior que a eólica. Então é um potencial muito grande mesmo a ser explorado. De acordo com o engenheiro eletricista, o investimento na geração de energia fotovoltaica é compensador para consumidores residenciais de porte médio em diante. Um consumo de energia elétrica numa residência acima de 500 kWh, o retorno do investimento está dando em torno de 5 a 6 anos. Então é um retorno bastante interessante porque como as plantas solares elas têm uma vida útil média de 25 anos, né? Você tiver um retorno aí de 6 anos, por exemplo, você teria 19 anos de geração de energia elétrica gratuita para ser consumida. Mas para quem quiser se dedicar a produzir a energia a partir da luz do sol em escala comercial, a dica é um sistema híbrido, eólico e solar, já que o potencial de Mato Grosso do Sul nessas duas fontes é muito bom. Compensa fazer tanto o híbrido quanto o solar. Para você gerar ele, para comercializar essa energia, ele é interessante porque o eólico ele gera 24 horas, né? Só que os estudos demonstram que durante o dia reduz um pouco a geração eólica por conta do efeito da temperatura, né? E exatamente durante o dia você está entrando fortemente com a geração solar, né, para compensar essa redução na geração eólica. E com o recuo do governador Eduardo Moreira, que desistiu de disputar a eleição em outubro, cresce o movimento em prol da candidatura do deputado federal Esperidião Amin, que amanhã participa de um ato do Partido Progressista em Criciúma. A reportagem é da jornalista Débora Correia. A festa política, que começou com proporções municipais, passou a ganhar corpo a partir da forte sinalização de Amin em levar adiante a pré-candidatura ao governo. O evento acontece nesse sábado em Criciúma e já tem a presença confirmada de progressistas de várias regiões do estado e do pré-candidato Esperidião Amin. Realmente, a princípio nós pensávamos em fazer um encontro dos pepistas, né, dos progressistas aqui na região carbonífera. Até para movimentar, nós temos aí os nossos candidatos a deputados e pré-candidato a governador e tal, a gente pensou simplesmente em Criciúma e na região carbonífera. Só que esse nosso movimento, ele tomou uma proporção tão grande, que nós estendemos para toda a região sul, né? E agora nós já sabemos que vem, inclusive, caravanas fora da região do sul do estado. E isso é muito bom, porque vai alavancar, vai dar empolgação para os progressistas, especialmente para os nossos candidatos, a deputado federal, a deputado estadual, ao próprio Esperidião Amin, que é o nosso grande candidato ao governo do estado. Para o presidente do partido em Criciúma, o recuo na candidatura de Eduardo Moreira, do PMDB, ajudou a fortalecer a presença de Amin nas eleições, mas não foi o ponto decisivo. O PP não participa do governo do estado há quase 20 anos. E os nossos eleitores, eles estavam muito aquietados, muito quietos e tal. E agora, com essas pesquisas que estão sendo feitas, né, internamente, inclusive com a exposição por certos jornais e tal, isso aí empolga os eleitores. Tanto que esse nosso movimento tomou uma proporção e nós sabemos hoje, porque tomamos conhecimento através do Esperidião e da própria Ângela, esposa do Esperidião, Ângela Amin, de que as demais regiões do nosso estado também vão fazer esse tipo de concentração, né? Então movimentou a base, né? Evidente que com a saída do Eduardo favoreceu aqui no sul, simplesmente.
mas é a vontade de ganhar uma eleição, a vontade de participar do governo é que fez com que as nossas lideranças políticas do estado todo fizessem esse movimento e se enganjasse nessa campanha que foi iniciada aqui em Criciúma e na região. Além do apoio de todo o partido, Amin conversa ainda com PSD, Democratas e PSDB para compor uma grande aliança. Essa conversação que está havendo com Paulo Bauer, com Merizio, com outros presidentes de partido, Paulinho Bornhausen, né, estão muito bem adiantada e pelo que nós ouvimos, inclusive nos jornais de hoje, acho que está quase sacramentada essa coligação. É o desejo da vitória, é o desejo de ganhar, é o desejo de mudar a política em Santa Catarina. E eu espero que isso seja feito. Nós estaremos transformando diferenças em somas, em contribuições. Diante desse apoio, a candidatura de Amin é dada como certa. Para Itamar, não tem como pré-candidato recuar. Eu acho que não, né? O Amin é uma grande reserva política que nós temos em Santa Catarina, que sempre dignificou o nome do nosso estado lá fora. Você vê com toda essa movimentação de Lava Jato que está acontecendo aí, ele só dignificou o estado de Santa Catarina e os políticos de Santa Catarina. Em momento algum ele está envolvido com esse sistema de corrupção que assolou o nosso país, que está assolando o nosso país. Então os catarinenses têm que se orgulhar de ter um político da projeção nacional como o Espiridião. Então por isso, por tudo isso, por todo esse trabalho que ele teve como político em Santa Catarina, ele é uma lisura para nós. Então, e por isso que o eleitor hoje, essas pesquisas estão falando, que ainda há pouco falei, o resultado, que está sendo muito boa para ele não vai recuar de forma alguma. Até porque está se vislumbrando aí uma eleição muito boa para ele. A seguir, os melhores momentos de mais uma derrota do Tigre na Série B. O Tigre perdeu mais uma na Série B. Ontem, em Pelotas, o Carvoeiro pressionou o Brasil, mas não conseguiu reverter o domínio do jogo em gols. Logo no início do jogo, Leandro Camilo, de cabeça, jogou um balde de água fria nas pretensões do Criciúma. Brasil 1-0. O Tigre tentou responder com o Maílson. O chute de fora da área desviou na zaga e se perdeu pela linha de fundo. Jean Mangabeira fez o cruzamento e Marlon Freitas de cabeça mandou para fora e desperdiçou uma grande oportunidade para empatar o duelo. Confira no replay por outro ângulo a grande chance desperdiçada pelo jogador do Criciúma. No segundo tempo, Luiz Eduardo desviou de cabeça e a bola foi para fora. O Carvoeiro aumentou a pressão. Marlon Freitas cruzou e Maílson por muito pouco não alcançou a bola. Mais uma vez Maílson, o atacante catarinense tentou surpreender do bico da grande área, mas o tiro se perdeu pela linha de fundo. Descida rápida do ataque do Brasil, a bola sobrou para Totti, que chutou para fora. E o Criciúma tentou mais uma, desta vez Nicolas cruzou da esquerda e João Paulo de cabeça mandou pela linha de fundo. Novamente o Criciúma, Marlon Freitas de fora da área chutou e a bola explodiu no travessão. E não havia tempo para mais nada. Final, Brasil de Pelotas 1, Criciúma 0. E no 8º dia de Copa do Mundo, o Brasil entrou em campo. Depois de muito sofrimento, a seleção conseguiu marcar 2 vezes, furando o bloqueio da Costa Rica. Confira. O Brasil sofreu para vencer a Costa Rica, tanto que o primeiro gol foi anotado aos 46 minutos do segundo tempo. Felipe Coutinho, de bico, meteu entre as pernas de Navas. Brasil 1-0. Douglas Costa rolou para Neymar, que empurrou para o fundo das redes. Final,
Brasil 2, Costa Rica 0. Ainda pelo grupo E tivemos Sérvia e Suíça, e a Sérvia pulou na frente. Mitrovic de cabeça fez Sérvia 1-0. O empate da Suíça veio através desta bomba de Xhaka, golaço 1-1. Shaqiri entrou em velocidade na área e tocou na saída do goleirão. Virada Suíça, final Sérvia 1, Suíça 2. No grupo E, a liderança é do Brasil, que soma 4 pontos e 2 gols de saldo. A Suíça está na segunda posição com 4 pontos e 1 gol de saldo. A Sérvia, com 3 pontos, está na terceira colocação. A Costa Rica não somou pontos e está na lanterninha. A Costa Rica está eliminada. Brasil, Suíça e Sérvia têm chances de classificação. Pelo grupo A, a Nigéria venceu a Islândia. Moses dominou com estilo e meteu uma bomba. Nigéria 1-0. Musa fechou o placar. Final, Nigéria 2, Islândia 0. No grupo D, a Croácia lidera com 6 pontos. A Nigéria, com 3 pontos, está na segunda posição. A Islândia, com 1 ponto e saldo negativo de 2 gols, está em terceiro. A Argentina soma 1 ponto e saldo negativo de 3 gols e ocupa a quarta e última colocação. Amanhã serão realizados mais 3 jogos. Pelo grupo G, a Bélgica vai encarar a Tunísia. Pelo grupo F, teremos Coreia do Sul e México, e Alemanha e Suécia. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os destaques da semana. Segunda-feira, Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma recebeu a Cruzada da Fé. Pastor da IGD de Florianópolis e líder estadual Antônio Carlos marcou presença. O anjo do Senhor aparece para ele e traz para ele pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E traz o que mais? Água. Jesus disse: aqueles que creem em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. Irmão, tem 2 coisas que levantam até defunto. Deus não levanta defunto? Você está vivo ainda, então Deus te levanta também. Placas indicativas estão atrapalhando a visibilidade de motoristas. Em alguns locais, os semáforos ficam escondidos. Nós precisamos primeiro tirar aqueles que estão lá, mas nós temos que primeiro organizar. Então, primeiro nós temos que colocar os portais, nós temos que colocar as hastes de suporte e depois passar toda a fiação. Isso é demorado. Terça-feira, projeto de lei em Içara prevê dia sem carro no município. O dia 22 de setembro, que é o Dia Mundial, juntamente com outros, né, como São Paulo, França, Inglaterra, adotar esse dia também é uma coisa legal, uma coisa que vai ser muito produtiva. Imagina fechar ali toda a área central de uma cidade, andar de carrinho de mão, enfim, fazer jogos, jogarem, botar a juventude junto a jogar alguma coisa, a usar a via como sendo nossa mesmo. Iniciou no Centro de Eventos José e Jair Conte, 6ª edição da Feira Metal Mineração. É uma feira de negócio formada por uma feira, um congresso e uma rodada de negócios. Nós reunimos lá cerca de 60 expositores de diversas regiões. Acontece de hoje até sexta-feira. E nesse evento, nessa feira, as pessoas trocam relacionamento, trocam cartões, fazem relacionamento. E esses negócios se iniciam na feira e até 12 meses após a feira os negócios se concretizam. Quarta-feira, Murialdo Gastaldon, prefeito de Içara, é acusado de improbidade administrativa. Terreno no bairro Vila Nova, alugado para a loja de materiais de construção, seria o pivô da polêmica. Por 20 anos a área estava sendo usada de forma irregular, sem nenhum benefício para o município. Então o paradoxo reside nisso. Quando você vai consertar uma irregularidade, o Ministério Público se dá por atento e diz: nossa, tem uma irregularidade ali. Aí você pune quem vai consertar a irregularidade. Esse é o paradoxo a ser tratado. Então, por esse ângulo, também o Ministério Público tem que responder, já que ele é o fiscal da lei. E por 20 anos parece que ele não fiscalizou as atividades. E o alegado desconhecimento, que ele poderia dizer: eu não posso conhecer tudo, ele não pode usar. Porque se sabe da ficção jurídica que a ninguém é dado alegar desconhecimento da lei, menos ainda ao Ministério Público. Câmara de Vereadores de Criciúma aprovou o polêmico projeto do Executivo que prevê a privatização da rodoviária Algemiro Manique Barreto. Bem, no primeiro mandato do prefeito Salvaro, 2009 a 2012, o prefeito fez uma concessão para que as empresas que ali estivessem fizessem as melhorias na rodoviária, no qual hoje a rodoviária de Criciúma já é um exemplo a nível de estado em termos de limpeza e organização. Com essa concessão aprovada ontem na Câmara de Vereadores, se baixa o edital de processo licitatório para que uma empresa então comece a tocar a rodoviária, ou uma ONG
comece a tocar a rodoviária por um período de 20, com uma concessão de mais 20 anos. Mais de 10 toneladas de tainhas foram capturadas em Balneário Rincão. A alegria é muito grande dos pescadores, né? Primeiro porque a expectativa era muito grande. O pessoal já estava quase que desanimando, o tempo está passando. A pesca da tainha, na verdade, abriu dia 1º de maio. Casan anuncia prosseguimento de obras da estação de tratamento de esgoto da Vila Selinger. Até a paralisação em função da solicitação da comunidade para que o projeto fosse melhor discutido, nós implantamos em torno de 95% das redes coletoras. Faltando agora se fazer alguns emissários, que são redes de maior diâmetro. Alunos do SEDUP apresentaram à comunidade projeto de despoluição do Rio Criciúma. Em alguns países já se utiliza esse método, né, de formas diferenciadas, porque cada região tem uma planta ou algumas plantas que podem ser utilizadas. A ideia, na verdade, seria trabalhar com água. E aí pensou-se em restaurar as condições da água. De que maneira? Aí pesquisou-se. E eu cheguei, no caso, nesse processo, nessa técnica, observando as formas naturais disso, e não químicas e nem físicas. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera. Boa noite.